tributo de gratidão ao bom Deus, pela sua compaixão, misericórdia, graça, amor e fidelidade, a oportunidade riquíssima que o Senhor me proporciona, poder hoje estar com a noiva do Cordeiro, celebrando o seu nome e podendo dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Externar a minha gratidão ao bom Deus pela vida, pela família, pelo ministério do anjo desta igreja, pastor Sérgio Belfior, meu reconhecimento, apreço e muitíssimo obrigado por me receber aqui e permitir que hoje esteja debaixo de sua autoridade pastoral, sacerdotal, ministerial. Que o Senhor o conserve debaixo do sangue de Jesus, sustentando-o e blindando-o contra todos os dardos inflamados do maligno. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia por bondade, a epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Obrigado, querido. A epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17. A epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo é o versículo de número 17. Se você achou esse texto da Bíblia Sagrada, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, palavra do Senhor: desde agora ninguém me inquiete ou me moleste, de acordo com a tradução que você tem em mãos. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Eu vou utilizar hoje para fazer uma meditação com os irmãos a parte B do versículo 17, quando o apóstolo diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Baseado nisto, eu vou falar um pouco sobre as marcas de Jesus no corpo de um missionário. As marcas de Jesus no corpo de um missionário. Por bondade, assentai-vos. O capítulo 6 da epístola do apóstolo São Paulo, e especialmente o versículo que nós utilizamos, é uma forma conclusiva que Paulo está fazendo ao finalizar a sua carta, a sua epístola endereçada à igreja. Paulo, no exercício do seu ministério e dentro da comunidade cristã na Galácia, ele sofre uma série de pressões, e dentre os que estão pressionando são os judaizantes, enaltecendo o aspecto religioso da circuncisão. E Paulo, que vem pregando o Evangelho, anunciando Cristo, doando a sua vida totalmente a Jesus, ao ponto de dizer que não tem a mesma como preciosa, Paulo então vai apresentar aquela comunidade e a classe que está valorizando, enaltecendo e querendo vingar na igreja a circuncisão. Paulo vai apresentar a sua credencial, e a credencial que Paulo apresenta são as marcas que ele traz no seu próprio corpo, mostrando a sua identidade pessoal, exclusiva, única, direta com Jesus Cristo. E Paulo usa esta linguagem afirmando não só judaizante e legalista, mas a todos que pertence à comunidade cristã e quem não pertence, mostrando seu aspecto, seu compromisso, sua responsabilidade com o Evangelho e especialmente com a pessoa de Jesus. E Paulo resume toda a sua identidade cristã
quando ele abre os seus lábios e diz: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Quando nós olhamos para essa declaração, esta declaração não é feita por um homem comum ou simplório. À luz da história do cristianismo e da história da igreja na face da terra, Paulo é o segundo maior homem da história do cristianismo. Então Paulo está se identificando com o próprio sofrimento de Jesus Cristo, ao ponto dele afirmar não com sentimento de tristeza, mas com honra, com júbilo e com glória, que nele está impresso as marcas de Jesus. E essas marcas que o apóstolo Paulo está revelando aos cristãos judaizantes da Galácia, que defendiam a marca da circuncisão na carne, Paulo está dizendo que a maior circuncisão é aquela que acontece no coração pela obra graciosa de Jesus, e além disso, quando você faz do seu corpo uma oferta ao altar do Evangelho, ao ponto de você, como uma oferta sacrificial, promovendo a expansão do reino por meio da mensagem da cruz, você está disposto a passar por todo o processo do sofrimento, e por causa deste sofrimento, você tem impresso na sua vida as marcas de Jesus. Essas marcas que Paulo se refere, elas são provenientes da perseguição que ele sofrera por causa da sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, totalmente em contraste com a marca da circuncisão imposta pelos cristãos religiosos e legalistas que estão inseridos dentro da igreja da Galácia. Além disto, Paulo, quando fala que tem no seu corpo as marcas de Jesus, Paulo, o seu referencial de glória, e o seu referencial de glória está na cruz de Cristo. Ele diz que toda a sua glória está na cruz de Cristo e não no ritual da circuncisão judaica. Logo, estas marcas que Paulo se refere são vestígios de repetidas vezes de crueldade, de humilhação, de sofrimento, de dores, de pedradas, de fugas, de chicoteadas que ele recebera por causa da sua fé em Jesus Cristo. E quem vai lhe proporcionar todo este apedrejamento, todo este sofrimento, são justamente as autoridades judaicas e gentílicas, aonde muitas das vezes Paulo passou por um processo de linchamento ou tentativa de ser linchado publicamente por causa da população motivada e enfurecida pelas autoridades religiosas da época. Diante disto, Paulo enaltece que todo esse processo gerou marcas nele, mas não levou a complexo de inferioridade, não o tornou um doente emocional e não fez se sentir inútil. Pelo contrário, Paulo sentia honrado, Paulo se sentia prazeroso e Paulo enaltecia essas marcas de sofrimento na sua vida. No entanto, ele abre os seus lábios para proclamar publicamente: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essas marcas, elas estão evidenciadas ou caracterizadas pelo próprio apóstolo São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 ao 27, quando Paulo diz o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim,
e eu ainda mais, em trabalhos, muitas vezes, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 13, ou digo 3 vezes, sofri naufrágio, uma noite e um dia passei ao abismo, em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo das minhas nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, muitas vezes, e fome, e sede, e jejum, muitas vezes em frio e nudez. Passei por tudo isto, mas tudo isto são as marcas de Jesus no meu corpo, porque eu doei a minha vida a Jesus, eu doei a minha vida ao altar do Evangelho, e a minha vida é uma oferta viva em prol da proclamação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Assim é o missionário, porque o autêntico missionário, ele não tem a sua vida como preciosa. O autêntico missionário, ele faz da sua vida uma oferta, e por ele ofertar a mesma ao altar do Evangelho, ele não está isento de frio, nudez, traição, injustiça, perigo, perseguição, apedrejamento, calúnia, sofrimento, dores, fome, sede, e ele passa por tudo isso dando glória a Deus, porque ele vê nisto a identificação dele com Jesus, e ele tem o privilégio de abrir os seus lábios e proclamar similarmente ao apóstolo Paulo: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, porque esta é a legítima identidade ou credencial daquele que vive o Evangelho, que exala o perfume de Cristo, que respira Cristo, que vive para Cristo, com Cristo, em Cristo e através de Cristo. Então ele não precisa dizer quem ele é, o que ele faz e qual é o seu nome. Basta ele dizer: olha para o meu corpo e veja as marcas, e veja a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, para quem eu trabalho, a quem eu doei a minha vida e a quem eu tenho a honra de servi-lo até ser chamado por ele para viver eternamente com ele nas mansões celestiais. Então, a você que me ouve aqui, o que vai credenciar o seu ministério missiológico não é o que você diz, não é o que você fala, são as marcas que você carrega no seu corpo. Quando Paulo utiliza a expressão ou a palavra marca, na originalidade neotestamentária, ele está utilizando estigmata. Essa expressão traduzida, ela era uma expressão muito utilizada pelo o grego secular, onde se referia entre a maneira em que se ferreteava os escravos como um sinal de posse, como um sinal de propriedade. Os escravos recebiam a marca do seu senhor, e aonde o escravo ia, ele sinalizava por aquela marca que ele tinha um dono, que ele tinha um proprietário,
que ele pertencia a um senhor. Essa expressão também era utilizada para os animais, onde os senhores e os donos de animais colocavam a sua marca no fogo, e quando estava em brasa viva, ia no couro do animal e marcava. Ficava carne viva, sangrava, e quando cicatrizava, aonde aquele animal chegava, não precisava dizer quem era o dono, só olhava para a marca e identificava que pertencia a um dono. Paulo utiliza esta marcação ao ponto dele afirmar em Romanos 1:1, que ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo na originalidade é doulos, que é a mesma coisa que escravo. Paulo está dizendo: eu não sou dono de si mesmo, eu sou escravo do Senhor dos senhores, e eu tenho a marca dele, e essa marca me identifica com ele, e aonde eu chegar saberão que eu não me mando, eu não me comando, eu vivo debaixo do comando dele. É Ele que me dirige, é Ele que me orienta, e eu, como escravo, eu não tenho vontade própria, porque a minha vontade é submissa à vontade dEle, e o que predomina a mim é a vontade dEle, e aos olhos do mundo, da sociedade, essas marcas, elas são vistas como vergonha, como desprezo, como infâmia, como humilhação, mas na mentalidade paulina, essas marcas são vistas diante de Deus e dos seus anjos como honra, como louvor, como glória de uma pessoa que aceitou a pagar o preço ao ponto de se doar por completo por amor a Jesus Cristo. Paulo não somente podia ouvir, mas ao mesmo tempo ele podia ver a mensagem da cruz intrínseca nele, porque Paulo não pregava, não verbalizava apenas a mensagem da cruz, a sua própria vida já era uma mensagem da cruz. Paulo pregava por palavras e pregava por vida. Ele estava literalmente conformado com Cristo sofredor, que ele se tornou cruciforme, ou seja, em forma de cruz, até as cicatrizes visíveis no seu corpo. Ele dizia: pertence a Jesus, me identifica com Jesus, me dá semelhança com Jesus. E ele apresentava isto com honra: olhe para o meu corpo e veja no meu corpo o sofrer de Jesus, a agonia de Jesus, as afrontas de Jesus. Veja isto no meu corpo. Porém, em termos espirituais, Paulo ensina o seguinte: que o autêntico cristão e o autêntico missionário são aqueles que têm na sua vida cristã as marcas de Jesus, que o comprovam que são ou que é verdadeiro cristão. Que hoje aqui nós possamos ter formatado em nossa mente, pela iluminação do bendito Espírito Santo, a essência do verdadeiro cristianismo e da verdadeira ação missiológica, que é carregar no nosso próprio corpo as marcas de Jesus. Quando Paulo abre os seus lábios para dizer: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus,
Paulo nos ensina o seguinte: apesar de algumas pessoas que abraçam a fé cristã escolherem uma vida mais fácil, ainda existe aquela pessoa comprometida com o Evangelho, que paga o preço necessário para carregar em seu corpo as marcas de Jesus. O que eu quero dizer que Paulo está falando é uma coletividade, mas o pronome é pessoal. Ele não diz nós carregamos, e ele está falando à igreja, mas ele diz eu trago, eu carrego, porque Paulo entende que nem todos que estão dentro da igreja estão dispostos a pagar o preço para ter no seu corpo as marcas de Jesus. Tem muitos que estão dentro da comunidade cristã que optam por um caminho mais fácil, mas Paulo está dizendo: quem se entrega, quem se rende e quem vive Cristo, ele paga o preço necessário para carregar no seu corpo as marcas de Jesus. Eu disse que Paulo utiliza o pronome na primeira pessoa do singular, mas se você olhar para a palavra marca, não está no singular, está no plural. Ou seja, nem todos se rendem, nem todos se entregam, nem todos se oferecem, nem todos aceitam abrir mão da sua vida, nem todos fazem da sua vida uma oferta, nem todos querem morrer em prol do Evangelho, nem todos querem viver o Evangelho, nem todos querem que a sua vida seja uma oferta de libação, nem todos querem pagar o preço. Somente aqueles que se encontram com Jesus, somente aqueles que morrem para o mundo, somente aqueles que entendem que o mundo e tudo que o mundo oferece é uma escória, somente aquele que chega ao pé da cruz e olha para a cruz e diz assim: deixa-me eu ser crucificado com Cristo, porque eu já estou morto para o mundo, eu já não tenho prazer para o mundo, deixa eu ser crucificado contigo, para que tu possa viver plenamente em mim. Deixa-me eu me tornar um defunto ambulante, deixa eu morrer completamente, para que tu apareças em mim, para que tu resplandeça em mim, para que tu seja glorificado em mim, e para que ninguém me veja, mas veja a ti em mim, para que onde eu chegue o Cristo, aquilo que eu faço não seja eu fazendo, mas seja o Cristo, e quando eu abrir a minha boca, não seja a minha voz, seja a voz do Cristo, o meu perfume seja o perfume do Cristo, o meu andar seja o andar do Cristo. Deixa eu morrer contigo, ao ponto de ser crucificado contigo, e ao ser crucificado contigo, eu aceito ser impresso em mim as marcas, seja da solidão, seja do desprezo, seja da vergonha, seja da traição, seja da sede, seja da fome, seja da tentação, seja da perseguição, seja dos falsos irmãos, seja do abandono, seja, todas elas, ao ponto que eu venha morrer, mas eu venha confessar, morrendo, que
Tu és o meu Senhor. A ponto que eu venha terminar os meus dias proclamando: eu combati o bom combate, mas eu não neguei a fé, eu não neguei meu Salvador, eu não neguei meu Senhor, eu não traí, eu fui até o fim, honrando, adorando, servindo, glorificando e fazendo dele o meu bem maior. Eu tenho prazer de trazer no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo nos ensina muito, porque esta geração de crente, se você não cumprimentá-la, ela não quer voltar mais à igreja, elas abandonam Jesus. Se você não der uma oportunidade, elas largam Cristo. Se elas não cantarem, elas não querem mais Jesus. Aí Paulo está dizendo: viver para Cristo, pregar a Cristo, anunciar a Cristo, é muito mais do que uma oportunidade, é muito mais do que frequentar, é muito mais do que o estender de uma mão, é trazer no corpo as marcas de Jesus. E a hora, é momento de você procurar alguém para orar com você e não tem ninguém. É a hora que você está com fome e não tem um pedaço de pão. É a hora que você está no centro da vontade de Deus. Você está pregando o evangelho e te joga na prisão e te prende. E ali, ao invés de você reclamar, você vai orar, você vai cantar um louvor, você vai agradecer, porque você está no teu corpo sentindo o que Jesus sentiu, passando pelo que Jesus passou. A que Deus levante hoje aqui uma geração de missionário que faça da sua vida uma própria oferta. Dos senhores, as atividades trabalhísticas do dia de amanhã, respeitando tudo isso. Mas eu vou lembrar uma palavra de Paulo e de Jesus. O que Paulo nos ensina quando ele diz: eu trago no meu corpo as marcas? Ele ensina o seguinte: se um cristão não tem uma marca na vida, significa que ele nunca esteve com Jesus, e ele nunca conheceu Jesus, e ele não sabe quem é Jesus. Porque as primeiras marcas, quando a gente vive Cristo, elas acontecem nos nossos ombros. Porque quando Jesus nos chamou, ele não nos obrigou, mas ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, primeiro morra em si mesmo, morra em si mesmo, porque o único que vive sou eu. Morra em si mesmo, e depois diariamente tome a sua cruz. Diariamente tem uma cruz para carregar. Então as primeiras marcas acontecem nos ombros, que é a cruz para carregar. E aí ele diz: agora me siga, me siga, me siga, me siga agora. O autêntico missionário, ele tem marca, só que tem um detalhe. Ele diz: tem a cruz para carregar, ele conscientiza, vai abrir ferida, vai sangrar, mas saiba também que diariamente tem a cruz, mas diariamente tem meu bálsamo, porque eu sei quem é você, eu investi em você, e você não vai parar. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: não pare, não abandone, não rejeite, e não negligencie, e não tire a mão do arado. Está doendo? Dê mais um passo. Está sangrando? Dê mais um passo. Vai gemendo,
mas vá, vai gemendo, mas vá, porque Deus te trouxe hoje aqui para dizer para Paulo, quando Paulo não aguentava mais, sendo esbofeteado e o espinho na carne diária, ele diz: tira de mim, tira de mim, tira de mim. E Jesus disse: não vou tirar, não vou tirar, não vou tirar. Sabe por quê, Paulo? A minha graça te basta, a minha graça te basta. Deus te trouxe hoje aqui para lhe dizer: você não vai parar, a obra não parará, porque hoje eu te trouxe para te abastecer com a minha graça. Senhores, sem mandar levantar as mãos e sem mandar dar glória a Deus, só liberando a palavra de Deus para os senhores. Agora olhe para mim aqui, por favor. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele vai dar um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Ele está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos Ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar.